diz assim: tenho motivos para confiar em Deus. Você pode repetir comigo? É como se você estivesse falando realmente de forma que agradando a Deus. Então vamos lá, 1, 2, 3. Tenho motivo para confiar em Deus. Esse título é o título da mensagem, mas nós podemos pregar sobre isso. Nós podemos falar com todo mundo sobre isso. Quando você encontra com seu colega de trabalho, quando você encontra com seu vizinho, quando você fala com alguém da sua família, quando eles te perguntarem por que você é crente, tenho motivo para confiar em Deus. Em todo o tempo da minha vida, em todo o tempo da vida de vocês, Deus nos resgatou, Deus nos tirou do lamaçal do pecado, Deus nos trouxe lá do mundo e nos colocou vestes novas, perdoou os nossos pecados. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Perdoou os nossos pecados. Amados, agora nós vivemos em novidade de vida, um coração limpo, justificados pelo sangue de Jesus. Mas diácono Marcos, eu continuo pecando, mas o sangue de Jesus continua te purificando. Diácono Marcos, mas eu continuo errando, mas o sangue de Jesus continua te limpando. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica e nos justifica para aquele grande dia, amados, quando Jesus vier nas nuvens, com aquele toque daquela trombeta, e nós iremos subir para o céu. Todos que estiveram aqui pelo domingo, pela manhã, nós estivemos aqui, pastor lá com os jovens, eu aqui no templo, dando um estudo sobre a volta de Jesus. Então isso é glorioso nas nossas vidas, e nós precisamos aprender, para que possamos confiar em Deus, para que possamos realmente Deus olhar e se agradar de nós. Por isso abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 18, apenas um versículo. Versículo de João, capítulo 14, versículo 18, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Somente isso. E depois nós vamos discorrer no entendimento desse versículo, no entendimento porque eu tenho motivos para confiar em Deus. Nós entendemos, amados, quando ele diz que eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós entendemos que os caminhos do Senhor são muito elevados, são mais elevados que os nossos caminhos. Nós vivemos no mundo físico, para que eu chegue aí eu tenho que descer aquela escada, ou talvez poderia até pular, mas se fosse muito alto eu não poderia descer por aqui. Os caminhos do Senhor são tão elevados que, na medida que nós vamos lendo a palavra, ou nós vamos ouvindo os testemunhos, ou nós vamos, enfim, a cada dia ouvindo mais de Deus, nós vamos percebendo que Deus é maravilhoso, milagroso, poderoso, excelso, tremendo, faz as coisas ao qual os nossos olhos ficamos extasiados. Deus é assim na minha vida, na vida de vocês, na vida da igreja. Em todo o tempo Ele se revela para nós como um Deus que está sendo a cada dia mais poderoso ainda. Não que o poder dele tem limite e vai crescendo, não, mas é Ele mostrando para nós, para tirar as nossas dúvidas, para tirar as nossas incredulidades, pelo amor dele para conosco, para mostrar: eu posso fazer muito mais do que você imagina, o que você pensa. Por isso eu e você, igreja, temos motivos para confiar no Senhor, temos motivos para poder entrar nesse lugar e, enfim, levantar as mãos, glorificar e exaltar, porque Deus está fazendo muito mais por nós,
por todos aqueles que estão à sua presença, por todos aqueles que estão confiando, por todos aqueles que estão esperando. E quanto mais nós botamos confiança no Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu sei que Tu podes fazer, eu confio, e Deus está fazendo, para mostrar para mim e para vocês que Ele pode, que os caminhos dele são mais elevados que os nossos caminhos. Por que Deus faz isso? Porque Ele me ama. Porque Deus faz isso por você que está aqui nessa noite, e aqueles que estão nos ouvindo através ali da internet, porque Ele te ama, simplesmente isso. Não que somos merecedores, não porque nós fizemos alguma coisa que valesse a pena, assim, Deus olhando e dizendo assim, não, eu preciso fazer, porque Ele é assim, porque Ele é assado. Não, simplesmente por causa do amor de Deus para conosco. Ele faz todas essas coisas por causa do amor dEle. Lembra quando Ele tirou o povo do Egito, e passando com eles ali em meio ao deserto, ainda que muitos murmuravam, ainda que muitos falavam mal, ainda que muitos queriam voltar para o Egito, ainda que muitos não o glorificavam, ainda que muitos, enfim, estavam com as suas vidas perdidas naquele deserto, porque não estavam vendo as maravilhas de Deus, e ao ponto de não confiar nesse Deus que os tirou da terra do Egito para levar para uma terra prometida, terra que emana leite e mel. Mas Deus está, amados, como naquele dia, naquela época, naquela hora, naquele momento, cuidando daquele povo. Conosco não é diferente. Assim como Deus estava revelando o seu poder através, enfim, de todos os milagres que aconteceram no deserto, Deus continua ainda operando os milagres, para mostrar para você, mostrar para mim, que Ele nos ama, que Ele nos ama, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele quer revelar o seu poder, porque Deus não dá a sua glória a ninguém, e Ele em todo tempo, Ele diz na sua palavra, que vai nos salvar, que vai nos levar para o céu. E para isso, amado, nós precisamos crer no Senhor, e para isso nós precisamos confiar no Senhor. Mas como nós vamos crer, como nós vamos confiar, se Deus não se revelar para nós como poderoso? Porque por causa da nossa incredulidade, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele está sempre operando em nossas vidas, para que eu e você entenda que quando Ele diz que vai nos levar para o céu, Ele está revelando isso através dos milagres em nossas vidas. Ele está revelando isso através dos testemunhos dos irmãos. Ele está revelando isso através da sua palavra. Ele está revelando isso através das ministrações da palavra de Deus pregada. Eu sou poderoso na sua vida, pode confiar. Se eu digo que vou te levar para o céu, olha, quanto mais eu te curar de uma doença, quanto mais eu curar, enfim, seja ela qual for, uma doença na sua vida, ou um problema familiar, ou um problema conjugal, isso para Deus não é nada diante daquilo que Ele irá fazer para conosco, de nos levar para a terra prometida, ao qual nós entendemos que agora é o céu nas nossas vidas. Então, amados, entendemos que os caminhos do Senhor são mais elevados. A nossa visão, ela é humana, ela não ultrapassa essa parede. A nossa visão é de que daqui a pouco dormiremos, amanhã acordaremos, alguns vão trabalhar e outros não, mas Deus, Ele já está fazendo com que os milagres aconteçam. Deus já está preparando o seu caminho e o meu caminho amanhã. Deus já está preparando aquilo da nossa necessidade para o dia de amanhã. Deus está em todo o tempo, amados, muito, mas muito à frente de mim e de vocês. Quando nós pensamos que vamos atravessar daqui agora para o dia de amanhã 24 horas, Deus já está vivendo 1000 anos lá na frente. Quando nós estamos pensando que daqui a pouquinho nós vamos dormir, daqui 2 horas, 3 horas, 4 horas, aqueles que se excedem um pouquinho, mais 4 horas, 5 horas, mas aqueles que ainda gostam de dormir de madrugada, quem sabe aí 6 horas, mas Deus amado, Ele está lá na frente. Como eu disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então quando Deus está dizendo, eu vou os ajudar, eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer o impossível na vida de vocês, e são pregações atrás de pregações,
e são ministrações através de ministrações, e bobos somos nós se não confiarmos no Senhor, porque em quem nós iremos confiar? Quem pode fazer algo extraordinário para nós? São homens, são humanos como nós, seja ele patrão, seja ele político, seja ele, enfim, um parente mais rico, são homens como nós, mas não, esse Deus que nós estamos falando, Ele nos dá motivo para confiarmos. Talvez se eu perguntasse, qual seria o problema, qual seria a dificuldade, qual seria a necessidade de cada um de vocês, e eu mesmo contando, talvez todas elas teriam um diferencial. Um é financeiro, o outro é conjugal, o outro é familiar, o outro é profissional, o outro, enfim, é doença, enfim, cada um contaria, e agora? E esse Deus para fazer tudo isso? Mas nós estamos ministrando, nós estamos pregando e dizendo que o nosso Deus tem um caminho mais elevado que o nosso. Quando nós pensamos que Ele não pode, Ele pode tudo. Quando nós pensamos que o nosso problema está de repente muito grande, e que Deus não está olhando, e que Deus não está vendo, e que Deus de repente não quer fazer, Deus está dizendo: eu amo vocês, eu quero fazer para que o meu nome seja glorificado, eu quero fazer para que o meu nome seja exaltado, eu quero fazer para que vocês confiem mais em mim. Amados, então é interessante quando nós estamos trazendo uma palavra de confiança, uma palavra de confiar em Deus, porque o mundo nos apresenta tantas coisas, é o sistema do mundo. O sistema do mundo, ele nunca vai nos beneficiar. É difícil ver um noticiário, um jornal pela manhã, um jornal de tarde, um jornal de noite, ao qual possa trazer uma notícia que vai trazer expectativa em nós de que o mundo vai melhorar, por causa do sistema. O sistema desse mundo, ele vai caminhar para sempre levar as coisas mais para os ricos, para os poderosos, do que os pobres, do que os necessitados, dos que são fragilizados, dos que estão precisando. Então nós entendemos que o mundo, esse sistema, traz medo às pessoas. Estamos vivendo agora esse momento quando está chegando a política, e no trabalho, e na rua, e nas casas, é só assunto de política. E uns dizem: eu vou votar aqui, e eu vou votar naquele, não, esse é melhor, não, aquele outro é menos mal, não, esse é menos pior. O que acontece? O sistema, amados, todos quantos não entendem de adorar, glorificar, exaltar, que estão vivendo sem o conhecimento de adoração ao Senhor, do conhecimento da palavra, para ajudar os pobres, necessitados, é difícil eles fazerem alguma coisa que vão nos ajudar. Estou falando de política porque estamos vivendo esse momento, mas é o sistema do mundo, é onde você chega, seja numa repartição pública, seja num banco, seja aonde for, é difícil. Se não rolar um dinheiro, se não rolar ali algo que venha fazê-los rir, entraremos e sairemos sem o suprimento da nossa necessidade. Então nós precisamos ter Deus nas nossas vidas, nós precisamos ter Deus nos ajudando. Mas sem essa confiança em Deus, nem mesmo Deus, se você não botar uma confiança em Deus, essa confiança, nós estamos falando de fé, se você não colocar uma fé em Deus, que Ele pode te ajudar, tanto a fé como a confiança, elas desandam, elas não crescem, e até Deus que está no céu vai olhar para você: como que eu vou te ajudar, se você não tem fé em mim, se você não confia em mim? Então Deus, nessa noite, Ele prepara tudo isso para que nessa noite o Espírito Santo de Deus, que está aqui falando, que está agindo no seu coração, para que nós possamos sair daqui com uma fé muito maior, com uma confiança em Deus muito maior, de quando nós entramos por aquela porta. Aquele seu problema que você achou que é tão difícil, e Deus está dizendo nessa noite: se você confiar em mim, eu vou fazer. Se você ter fé em mim, eu vou fazer. É assim que Deus age, é assim que Deus faz.
pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele está fazendo ainda muito mais que nós poderíamos de repente receber. Pelo agrado que nós fazemos ao Senhor, é muito pouco pelo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Por isso, amados, olha, esse confiar em Deus, quando Ele diz nesse versículo: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados nesse mundo. Quando você sai da sua casa e passa pela porta da sua casa, e você talvez ali abre o seu portão, vai para a rua, e você começa a caminhar, seja em direção a pegar um ônibus, seja em direção a ir numa praça, seja em direção a ir ao mercado, Deus está dizendo: olha aqui, Ele não nos deixa só, Ele está conosco. E se Ele diz que está conosco, a sua palavra é fiel, Ele está conosco. Nunca se sinta sozinho, nunca se sinta abandonado, nunca se sinta como se você estivesse: olha, eu estou lutando com as minhas forças, porque eu acho que Deus não está comigo, ninguém me ajuda, ninguém está comigo, ainda que todos possam te abandonar, mas Deus está dizendo nessa noite que eu não vos deixo órfão, eu estou com vocês. Essa é a palavra, confiar em Deus, porque Ele está conosco, não nos abandona, não nos deixa só, em tudo, amados, que ainda que nós pensamos: não, agora realmente não tem, olha, eu fiquei sozinho nisso aí, não, olha, eu até consegui resolver esse problema aqui, sabe que Deus estava contigo, porque Ele não te deixa órfão. Ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Em Êxodo 14 nós entendemos, amados, quando ali o povo estava de frente para eles o mar, atrás dele o povo, os guerreiros lá do Egito, os soldados do Egito, e quando naquele de repente houve uma salvação para eles, porque Deus, quando os tirou do Egito, não os deixou só. Deus lhes simplesmente falou assim: olha, saiam do Egito e vá para uma terra, e lá vocês, olha, vão ter problema pelo caminho, mas olha, vocês conseguirão. Não, Deus passou com eles pelo meio do deserto. Assim acontece nos dias de hoje, quando Deus nos resgata lá do mundo, nos tira daquele mundo onde nós estávamos presos à garra de Satanás. Estávamos ali perdidos, prontos para ir para o inferno, mas Deus foi lá, nos resgatou, e agora Ele diz: eu não vos deixarei órfão, eu estou com vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando de repente ali Moisés fala com Deus, e Deus abre o mar, e eles passam em meio àquelas águas com o pé enxuto, porque Deus não os abandonou, e Deus não vai nos abandonar. Isaías 43:5 diz: não temas, porque eu estou contigo. Por isso eu tenho motivo para confiar em Deus. Quando Ele diz na sua palavra: não temas, porque eu estou contigo. Vem as enfermidades, vem os problemas financeiros, vem o problema conjugal, vem o problema de família, vem filhos, vem seja lá o que for, mas Deus está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu não te abandonei e nem vou abandonar. Amada igreja, Deus está dizendo nessa noite: pode confiar no Senhor, porque Ele está dizendo: eu estou contigo. Seja qual for o seu problema, Ele está dizendo: eu estou contigo, não temas. Interessante, amados, que nós podemos passar para os problemas, mas Deus não nos deixa nele por muito tempo. Deus está sempre querendo alegrar os nossos corações. Deus tem um carinho, um amor tão grande por nós, que Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é amor de Deus. Esse amor de Deus é tão imensurável
que ele diz isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Sabe por quê? Porque Deus, ainda que quando nós choramos, Deus, Ele pega nossas lágrimas com todo carinho, mas Ele não quer nos ver chorando de tristeza. Deus nos ama tanto, que Ele não quer nos ver chorando com tristeza ou por tristeza. Logo, logo Ele dá o escape. A palavra de Deus diz que nada vem sobre as nossas vidas ao qual Deus não permita que nós venhamos suportar até um momento. Logo Ele dá um escape, porque Ele não nos quer nos ver triste, Ele não quer nos ver chorando de tristeza. Amados, então nós podemos confiar no Senhor, porque Ele está conosco. Confiar porque temos o Espírito Santo. Em João 14:16, aí nesse mesmo capítulo de João 14 diz assim: e eu rogarei ao Pai. Olha Jesus falando, o amor de Jesus por nós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Amados, quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que pode confiar no Senhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, o Espírito Santo de Deus está em todo o tempo dizendo assim: olha, não desista, Deus está contigo. Você pode chorar, mas a sua alegria vai ser logo. O Espírito Santo de Deus em nós, porque Jesus falou: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O consolo está dizendo para você nesta noite: o Espírito Santo de Deus pode confiar no Senhor. O Espírito Santo de Deus não nos engana, Ele é o Espírito da verdade. E o que Ele está querendo dizer para nós nessa noite? Pode confiar no Senhor. Ele é Deus, muito mais poderoso do que vocês pensam. Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos. Amados, na certeza, eu também não vivo assim, mas deveria viver. Nós deveríamos estar em todo o tempo, alegres, felizes, sempre saltitantes, entrando por aquelas portas, porque é um momento quando nós congregamos, e aqui nós podemos dar mais liberdade para essa exaltação, para essa adoração, de não parar nos lugares. Talvez nesse momento da pregação, amados, vou falar a verdade, eu vivo como vocês vivem, mas sei, Deus está mandando eu dizer. Talvez nesse momento vocês deveriam estar pulando, quando eu falo assim: olha, nós temos motivo para confiar em Deus. Talvez um aqui na frente ia soltar: eu confio. Talvez os outros lá atrás iam começar a pular. Eu sei que isso não acontece, não estou nem mandando fazer isso, mas a alegria dessa confiança no Senhor deveria nos levar a isso. Deveria, amados, quando nós entrarmos, não precisasse nem de cadeiras nesse lugar. Não quero ser hipócrita, que eu também sento, eu também ouço, eu também, apenas de vez em quando eu levanto as minhas mãos, mas talvez não precisaria nem ter cadeiras nesse lugar, porque em todo o tempo nós vamos adorar ao Senhor. E por que você vai adorar o Senhor? É porque eu confio nele, é porque Ele disse que Ele está comigo em todo o tempo, e Ele disse, e o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, está dizendo que eu não preciso temer nenhum sistema do mundo, que eu não preciso temer as manobras desse mundo. E Ele me ensina também que eu não preciso temer até mesmo as armadilhas e as ciladas do diabo. Então, amados, infelizmente não vivemos assim, mas deveríamos viver quando nós entendemos que Deus está fazendo por nós, e o nosso coração deveria estar batendo muito forte. Lembra quando vocês, temos adultos aqui, vocês lembram quando vocês, pelo primeiro namorado ou primeira namorada, primeiro encontro, quando você marcou? Eu me lembro muito bem, meu coração saltitava pela Rosana, a minha primeira namoradinha.
Meu coração, quando eu via a Rosana, quando eu via a voz da Rosana, meu coração batia forte, forte mesmo. E logo logo eu queria estar com ela, porque eu desejava estar com ela, eu desejava conversar com ela, eu desejava ouvir a voz da Rosana. A voz da Rosana, ainda que na época ela tinha 14 anos, era uma voz fina, chegava a doer nos ouvidos, mas para mim era como se fosse uma melodia. Gente, sinceramente, mas ela não está aqui, eu posso falar, né? Estou brincando, ela está vendo. Então era assim, gente. A nossa é como se fosse o primeiro encontro. O Senhor, meu Deus, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, e o meu coração tem que bater forte. Eu tenho que saltitar, eu tenho que pular, eu tenho que declarar para o mundo que eu confio no Senhor, porque Ele está fazendo muito mais do que eu imagino, do que eu penso. Então, amados, eu confio porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, o Consolador, está nos convencendo que Deus é o que opera o milagre. De tudo que nós temos, essa roupa mais linda que nós temos, o emprego melhor que nós temos, a nossa casa linda, a nossa casa maravilhosa. Hoje mesmo, a Rosana, eu cheguei do trabalho, eu gosto de fazer isso, deitar na minha cama, e enfim, ali tiver que ler ou olhar o celular, alguma coisa, até mesmo assistir televisão, e deito ali, poxa, que descanso do dia do trabalho. E a Rosana entrou por aquela, não sei porquê, né? Hoje eu estou falando muito da Rosana, e ela entrou por aquelas portas, e ela falou assim: Marco, o nosso quarto está aconchegante. Ela está com febre, está lá com dor no corpo. Amados, o que eu estou querendo dizer, que ainda que eu tenha um quarto aconchegante, uma casa onde eu me escondo da chuva, uma casa onde eu me escondo do sol quente, uma casa onde os ventos vêm e não me atingem, eu não consegui com as minhas próprias forças, foi Deus que me deu. Essas vestes lindas que eu estou com ela, foi Deus que me deu. O meu emprego, eu trabalho mais de 30 e poucos anos na firma, porque eu sou bom? Não, porque foi Deus que me deu. Tenha a confiança dos meus patrões sobre mim, percebo isso. Porque eu sou bom? Não, é porque Deus que está fazendo isso acontecer. Então, amados, tudo que acontece, tudo que está sendo gerado na minha vida e na vida de vocês, é porque Deus está operando o milagre. E se Ele está operando o milagre, vamos dizer: eu tenho motivos para confiar em Deus. Já não podemos, amados, dizer simplesmente eu vou à igreja, simplesmente eu aceitei a Jesus para ser salvo no grande dia. Não, eu tenho motivo para confiar, eu tenho motivo para adorar, eu tenho motivo para ir à igreja, eu tenho motivo para ler a Bíblia, eu tenho motivo para orar, eu tenho motivo para cantar, eu tenho motivo para estar junto com os irmãos, eu tenho motivo para fazer a obra do Senhor, eu tenho motivo para amar os meus irmãos, eu tenho motivo para amar os meus inimigos, eu tenho motivo para viver nessa vida em todo o tempo, dizendo no meu coração: eu tenho motivo para confiar em Deus. E é assim, não podemos sair daqui dizendo como está o mundo, como está o sistema, como está, enfim, tudo quanto está acontecendo. O que vai acontecer? Há muitos crentes que estão aguardando, esperando o que vai acontecer quando nós temos uma palavra profética em nossas bocas. Nós temos palavras proféticas que saem da nossa boca mediante a palavra de Deus. Na minha casa nada vai acontecer, nada vai faltar, porque eu confio em Deus. Na minha igreja nada vai acontecer, nada vai faltar, porque eu confio em Deus. Na vida dos meus irmãos nada vai acontecer de mal, porque nós confiamos em Deus. Vocês podem
podem perceber, amados, quando chegam pessoas para falar, olha, evangélicos, crentes também, porque passam por tribulações, passam por momentos difíceis, olha, eu estou passando assim, eu estou passando assado, mas você percebe que é 2, 3 dias, no máximo 4, aí daqui a pouco, irmão, como é que está aquela situação, meu irmão? Deus já deu vitória. Aí vem outro conto, olha, eu estou passando por um momento de depressão, eu estou passando por assim, assado, e olha, está difícil para mim, meu irmão, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, e depois quando você liga, ou você conversa com aquela pessoa, e aí, irmão, como é que está a sua vida? Meu irmão, eu estou melhorando a cada dia. Sabe por quê? Porque nós temos motivos para confiar em Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Na angústia, na tribulação, na tempestade, na aflição, desespero, nós temos motivo para confiar. Quanto mais sabemos de Deus e de Cristo e o Espírito Santo, mais fácil fica em confiar em Deus. Quanto mais nós sabemos de Deus. Vocês perceberam isso quando vocês eram lá do mundo? A vida vivia como se fosse numa corda bamba. Problema aqui, problema ali, e não sei, acho que não vou conseguir superar isso. Mas quando nós aceitamos Jesus e estamos sempre na presença do Senhor, e quanto mais nós conhecemos a Deus e o Espírito Santo, fica mais fácil ainda de confiar. A palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis até Apocalipse, as promessas do Senhor estão sobre nós. Faça assim, obedeça, 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 que as minhas promessas serão sobre vocês. Quanto mais eu conheço do Espírito Santo, mais eu mergulho diante de Deus. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais e mais eu digo, eu posso confiar em Deus. E é assim nas nossas vidas, quanto mais, porque para isso, amados, é necessário de nós termos um relacionamento com Deus, para ter essa confiança, porque nós só vamos confiar, como eu falei já entre linhas, nós só vamos confiar de todo o nosso coração, ao ponto como nós já demos exemplo aqui em outras vezes, se o pai chegar ali, o filho estiver aqui, e o pai falar, pode pular, o filho de olho fechado, aberto, tranquilamente ele pula, por causa da intimidade, por causa do convívio, por causa que ele sabe que ele pode confiar, e assim é nas nossas vidas. Quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus, quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento do Espírito Santo, e mais, nós vamos dizer para todo mundo que nós podemos confiar, porque eu conheço a Deus. Já viram aquele testemunho quando alguém fala de uma outra pessoa, e você olha, não vem me falar mal dessa pessoa não, porque eu conheço Ciclano, eu conheço Beltrano, e eu sei que ele não é assim. Então quanto mais eu conheço a Deus, mais eu dou o testemunho de Deus. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu dou o testemunho de Jesus. Quanto mais eu conheço o Espírito Santo, mais eu dou o testemunho do Espírito Santo. E ainda a gente, pessoas que dizendo que ainda não sabe pregar, ainda estão dizendo ainda que não sabe como falar, mas quando você tem uma intimidade profunda com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, abra a tua boca e atá, Deus encherá. Você não vai precisar falar versículos, você não vai precisar falar livros, você não vai precisar falar texto, mas quando você falar assim, Deus tem operado na minha vida, Deus tem feito maravilhas na minha vida, olha, e eu tenho motivo para confiar em Deus. Mas não tem nenhum versículo embutido aí, explanando Deus, mas eles vão olhar para você, eles vão olhar para mim e vão dizer, realmente eu estou vendo as maravilhas de Deus na vida dessa pessoa, por causa da intimidade, por causa da profundidade que nós estamos vivendo diante de Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Está lá em Salmo 18:2. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Nós podemos confiar no Senhor, porque nós temos motivos.
Quando eu digo para você, de repente, algumas coisas que, olha, eu vou falar na minha profissão, a firma lá, por ter 30 e poucos anos, já trabalho em tantas e tantas áreas lá, vou citar uma, sou motorista de empilhadeira. Aí você vai dizer para mim assim, você vai estar ali uma empilhadeira, eu vou estar aqui do lado, aí você vai chegar, aí Marcos, você sabe andar de empilhadeira? Eu vou falar, sei. Mas você vai ficar em dúvida se eu sei ou não, porque eu não estou andando nela. Mas quando eu subir, ele fala, então mostra que você sabe. E quando eu subir, e ligar, e andar, ir para frente, e para trás, você fala, agora eu sei que você sabe realmente andar de empilhadeira. O que Deus está querendo dizer através desse exemplo para mim e para vocês, que os milagres que Deus tem feito na sua vida, na minha vida e na vida da igreja, Deus está querendo dizer assim, olha, nós temos motivos para confiar em Deus, porque os milagres Ele tem feito, está fazendo e vai fazer muito mais ainda, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas, aleluia! Pastor, pode vir, pastor. Nós temos motivos para confiar em Deus.